Essa obra foi financiada com recursos federais oriundos da Lei 195/2022, Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria Municipal de Cultura de São João da Barra. O Casamento na Restinga. Autor André Pinto. A Restinga da Caruara sempre foi cheia de vida. É delicadamente enfeitada pela explosão multicolorida das flores das trepadeiras, bromélias, gravatás, orquídeas silvestres, coroas de frade, das flores das árvores como a dos abaneiros, juramentos e papagaios. Nas áreas mais próximas à praia, as beldroelgas da praia começavam a se abrir, criando um lindo tapete em rosa, amarelo, vermelho e branco. Lindas demais. As abelhas sem ferrão mandaçaias faziam seu serviço diário de dispersarem pólenes por onde passavam, nas flores que pousavam, dando chances de reprodução de diversas espécies de plantas. A Caruara, para quem não conhece, fica em uma extensa área de restinga, cercada por várias lagoas lindas de se ver. Também fica um pouquinho perto do imenso Oceano Atlântico, de um lado, e do Rio Paraíba do Sul do outro, que são repletos de vida e de cores também. O rio, as lagoas, as áreas alagáveis e o mar são grandes amigos da Caruara e vice-versa. Como ela fica feliz em ter esses amigos. Outro grande parceiro da Caruara é a chuva. Ela não está presente a todo momento, mas quando chega, a Caruara fica em festa. Depois, a água da chuva que cai escorre pelas árvores, solo, lagoas e vai para o fundo da terra, bem fundo mesmo. Lá fica escondida e se torna água limpa. A água que fica na superfície vai se escoando para todos os lados, tornando tudo mais verde por onde passa. Mata a sede de todos os seres vivos da restinga. A outra parte da água vai evaporando e sobe novamente para as nuvens. E tudo recomeça depois, de forma divina. Corra! Corra com os preparativos do seu casamento, senão não dará tempo! Alertava a perereca de capacete para a preguiça noviça. Calma, amiga, está tudo sob controle. Retrucava a preguiça noviça cheia de trejeitos. O casamento da preguiça noviça estava marcado para acontecer na próxima lua cheia, às margens da lagoa de Quipari. Todos os bichos aguardavam ansiosos pela grande festa e iam riscando nas areias contando os dias. Colocava em tudo que era canto mensagens como hashtag casório das preguiças, hashtag casamento na restinga e outras frases de efeito. Seria o acontecimento do ano. No grande e mais suntuoso habaneiro da restinga, em que morava a preguiça noviça, o assunto não era outro. Os condôminos daquela grande árvore, solidários, estavam muito ocupados com os preparativos do casório. Todos estavam ajudando muito. As formigas cortadeiras estavam a cortar milimetricamente o vestido da noiva, feito de uma resistente e maleável fibra de coqueiros, enquanto as Marias Farinha, habilidosas com suas patas pontiagudas, costuravam e bordavam majestosamente o tecido para o deleite da noiva. Os beija-flores rabos de tesoura faziam os arremates finais, com muita atenção e delicadeza, sob a supervisão final do pássaro tesourão. Já os cupins tinham um importante papel de fabricarem fortes resinas com suas babas, que serviriam para colar no longo vestido da noiva. As brilhosas pedras breu, que os sabiás da praia recolhiam seletamente das amoncegueiras. As cigarras, por sua vez, entoavam suaves melodias clássicas acalmando o ambiente. O repertório ia de Beethoven a Giuseppe Verdi. Algumas vezes, esse ambiente se tornava histérico, mas voltava tudo ao normal. As libélulas papa-fumo eram as carteiras voadoras e rumavam aos quatro cantos daquele mundo verde para entregarem os convites do casório aos ilustres convidados. Mas ficavam muito alertas aos rasantes das aves migratórias 30 réis, que tentavam atrapalhar o serviço delas todos os dias. Você continua bebendo aquele chá de folhas de abajuru para emagrecer, amiga? Indagou a perereca de capacete a noiva preguiça. Claro, respondeu a noiva.
Eu preciso estar bem magrinha para entrar nesse lindo vestido que está sendo confeccionado. Eu até vou mandar os cicligartos buscar mais folhas na localidade de Bajuru. O lagarto de rabo verde, que trabalhava de bicicleta para um aplicativo de entregas rápidas, o Cicligartos, conhecia muito bem os atalhos da Restinga. Ele acabava de chegar com mais uma encomenda para os enfeites da noiva. Um arco de cabeça todo preparado em conchas, caracóis e rosas feitas de escamas tingidas, elaborado pelas abelhas sem ferrão manda-saias, das bandas da Lagoa do Açu, onde o artesanato silvestre é muito competido. Bom dia, dona Preguiça Noviça. Aqui está a sua encomenda. Educadamente falou o lagarto de rabo verde para a noiva. Muito agradecida. Achei perfeito, respondeu a noiva preguiça. Terei mais encomendas para você me entregar. Quero que você busque depois umas folhas de abajuru para mim. Pode ser? Indagou ao lagarto em seguida, dando-lhe uma gorjeta, a qual ficou muito agradecido. Com todo aquele movimento de entrada e saída da mata caruara, havia tempo, inclusive, para algumas fofoqueiras de plantão. A dona Traíra Ira era uma delas. Sempre ranzinhas e rabugenta, desdenhava de tudo e de todos, juntamente com a sua vizinha da margem da lagoa, a falsa Coral, uma cobra desbocada e desdentada. Com seus olhos esbugalhados postos para fora d'água, a dona Traíra Ira observava quietinho o que acontecia em detalhes e criava suas próprias versões. Depois mandava mensagens em prints de fotos para as outras faladeiras através dos serviços de Pombo Pocaçu. O mundo aquático e acustre já conhecia a fama daquela velha senhora de língua grande e que dava nos dentes afiados sobre a vida de todo mundo a toda hora. Assim também como a dona falsa Coral. Fora essa condição de fofoqueiras, elas exerciam um papel importante na mata e nas lagoas. Controlava a população de certos animais como roedores, insetos e anfíbios, e o aumento desordenado de peixes nativos e exóticos nas águas superficiais. E o noivo? Ninguém falou dele até agora. O noivo era uma preguiça bem apessoada, digo apeludada. Gostava muito de se cuidar. Era de boa família, descendente dos preguiças de coleira, ordem respeitada no reino animal da Restinga, por sua postura firme e de passos bem cadenciados. Era de uma família que abraçava todo mundo com muita garra. E que garras! A noiva preguiça também tinha suas origens provenientes de grandiosa família dos preguiças de coleira. O noivo precoce em seus estudos sempre se destacou na escola Verdes Sonhos, por suas ideias revolucionárias. Era um visionário, sempre admirado pelos professores e amigos de classe. Tinha muita calma ao explicar sobre todas as coisas, gesticulando mansamente e sempre com aquele olhar que transmitia sobriedade, mas às vezes sono também. A noiva preguiça era libertária, também da mesma escola do noivo. Gostava de estar à frente de movimentos preservacionistas. Voava de parapente, puxado por suas amigas garças brancas grandes, e comandava uma importante atividade na Restinga, com a ONG Respeitinga. O sapo boi, que sempre foi um grande amigo do noivo preguiça, estava muito feliz em poder ser um dos padrinhos do casamento do noivo e da noiva. O hobby dos dois era de, depois da escola, se reunirem às margens da Lagoa de Gruçaí para ficarem trocando ideias sobre as suas experiências científicas. Uma das ideias muito interessantes era de usarem as taboas de aguapés das lagoas da região para a purificação de águas que são poluídas pelos seres humanos. Eles descobriram que essas espécies de plantas aquáticas retiram o metal pesado das águas. O sapo-boi fazia uma travessura bem interessante. Ele ficava camuflado nas folhas, quase se parecendo com elas, e dizia que aquilo ajudava a conseguir comidas, como insetos, por exemplo. E tinha uma língua grande e pegajosa. O seu ronco forte também atraía as rãs mais lindas do pedaço. Dona Preguiça Noviça! Dona Preguiça Noviça! Chegou batendo a árvore o senhor Marimbondo Alfaiate. Sim, pois não, senhor Marimbondo Alfaiate, respondeu a noiva preguiça. O seu noivo precisa passar na alfaiataria, ferroada certa, com urgência para fazer a medição final do fraque que ele vestirá.
O tempo está ficando curto. Muitos já fizeram as suas roupas para o casamento de vocês. Inclusive, o paquerador Tatu Galinha. Alertou preocupado o senhor Marimbondo Alfaiate. Cansei de mandar mensagens para eles pelos serviços do mensageiro Pombo Pocaçu. Ele não me responde. Explicando à noiva preguiça a dificuldade de falar com o noivo. Vou dar meu jeito. Fique tranquilo, senhor Marimbondo, respondeu a noiva. Assim estavam todas as ações para o concorrido casamento na Restinga. Todos estavam imbuídos na realização da festa. Porém, alguns à beira de ataques de nervos. Um desses casos era do chefe gourmet Messier Largati de Teiu, da família dos Lagartos Teiu. Os noivos haviam contratado os serviços do buffet do renomado Lagarto, mas ainda não haviam escolhido o cardápio e o menu precisava ser fechado logo. O senhor Lagarto precisava separar tudo logo. Senhorita Preguiça Noviça! Senhorita Preguiça Noviça! Bateu à porta da grande árvore de habaneiro onde morava a noiva, o chefe Largati. Olá, senhor Lagarto, que bom que o senhor chegou. Preciso muito fechar com o senhor o nosso cardápio. Falou afoitamente a Preguiça Noviça antes que ele falasse algo. Sim, eis o motivo da minha visita. O tempo está se encurtando, afirmou o preocupado senhor Largati, fazendo uma cara horrível de apurrinhado. Pois bem, se reuniram nos sofás da ampla dependência da sala social do habaneiro e no encontro todos chegaram ao consenso. Ufa! Nossa, quanta coisa gostosa irá ser servida para os nossos convidados! Exclamou a noiva preguiça para a perereca de capacete, sua melhor amiga. O chefe havia criado um menu rico em frutas de época como cambuís, araçás coroa, araçás rosa, figos do mato, pitangas lagarto, apertas, gabirobas, saputis, tamarindos, grumichamas, uvinhas de restinga, cabeludinhas, bacuparis, coquinho guriri, ingás mirim, maracujás do mato, mandacarus, cambucazinhos, genipabinhos, entre outros frutos deliciosos. Um verdadeiro banquete. Seria tudo servido em gamelas feitas com os troncos secos dos habaneiros caídos, devidos à longa idade. Os berbigões da Lagoa do Açu seriam servidos pelas garçonetes impecáveis, as garças coleireiros, como legítimo caviar francês. Um luxo só. Teria taças dos mais puro mel das abelhas sem ferrão manda-saias, com leves pitadas de raspas de pimenta rosa, em alto serviço também. Ulalá! Mas faltava um profissional importante. Quase na prorrogação do segundo tempo daquele corre-corre, notaram que precisaria de uma decoradora. Que loucura! Onde iria arrumar uma decoradora para em cima da hora, dar um retoque final na festa? Depois de indagações daqui e acolá, a Preguiça Noviça chegou ao encontro da senhora aranha caranguejeira decoradeira, das bandas das matas de Roças Velhas, renomada em enfeitar interiores e exteriores, que tão logo se prontificou a pegar o serviço, juntamente com as suas colaboradoras, as garças vaqueiras. Pronto, estava tudo sendo arrumado às margens da linda lagoa de Iquipari. E como que ficou a papelada no cartório de registro de casamentos? Indagou a perereca de capacete. Meu Deus, temos que ir ao cartório, acabou a noiva lembrando. No dia seguinte, a Preguiça Noviça chamou o Lagarto de Rabo Verde, que era um ligeiro ciclista, para ir ao cartório pegar a papelada com o tabelião público. O senhor Lesmo escargou. Ele era um funcionário público quase aposentado, barrigudo e com um bigodão que caía até aos ombros. O Lagarto de Rabo Verde, lá chegando, esperou nada menos do que 2h30 para ser atendido no balcão, que era feito de taboa com calaus de mangue branco, bem chique mesmo. E depois daquele tempão, foi atendido pelos funcionários bichos de pau, como eram lentos em seus movimentos, e eram caras de pau esses bichos. Devidamente encaminhado à sala do senhor Lesmo Escargot por uma escada caracol em madrepérola, o Lagarto de Rabo Verde foi recebido por este tabelião, que criou um monte de exigências para os noivos. Inclusive, uma delas pedia o pagamento em espécie de um pote de mel de abelhas sem ferrão manda-saias, assim que entregasse a documentação de permissão do casamento. Ele queria o melhor mel da Restinga. Estava tudo quase pronto.
Paga o tabelião o senhor Lesma escargou, com todas as custas e emolumentos. Foi dado o pote de mel que queria. Os andamentos dos procedimentos fruíram. Quase. Meu Deus! Gritou a noiva. Ainda não vi alguém para fazer o meu buquê. Falou em alto tom e apavorada. A mais indicada para isso é a coruja buraqueira. Ela é ótima na elaboração de buquês. De Jaojinha, eu havia entregar um outro buquê para um casal de pássaros migratórios, Risadinha, que se casou há 3 meses, de passagem por aqui na Caruária. Esses Risadinha vêm aqui se alimentar antes da grande jornada de regresso deles para locais muito distantes. Assim ajudou a Perereca de Capacete mais uma vez, explicando tudo, pois sempre estava ao lado da preguiça noviça, principalmente nas horas de apuros. A noiva preguiça ligou para a coruja buraqueira, acertou o preço e encomendou. No dia seguinte, lá foi Lagarto de Rabo Verde, ciclista de confiança, buscar o tal buquê com a coruja buraqueira, que morava em Pipeiras, um local considerado como uma importante cooperativa de bordadeiras e artesãos importantes. Ela morava dentro de um tronco oco de uma velha e frondosa árvore de figueira. O pagamento à coruja buraqueira foi feito com um cesto de cipós cheio de caramujos bem fresquinhos. Os buquês feitos por ela eram muito encomendados pelas noivas da Restinga. Era um luxo só. Com as flores naturais de mini orquídeas amarelas e lilazes, levava toques de escamas de peixes desidratadas e tingidas com o tanino dos galhos e cascas de aroeiras das redondezas. O topo do buquê era cheio de frutos vermelhos da árvore de papagaio. Também levava um traçado de cipós especiais retirados da região de Mato Escuro, chamados popularmente de milome. Esses cipós levavam decorações cravejadas de sementes vermelhas, de olhos de gato, que davam um toque ainda mais especial ao arranjo. A preguiça noviça ficou encantada com o resultado final. O noivo preguiça resolveu aparecer na alfaiataria ferroada certa para provar o fraque. Vai chover na Restinga, debochou o alfaiate em direção ao noivo esquecido, ao mesmo tempo que esquentava o engomador a carvão. O noivo provou nos ombros, na cintura, no colarinho, nas mangas, nas pernas. Tudo certo com o fraque. Mas por indicação do alfaiate, o noivo deveria ir ao podólogo para cortar aquelas unhas enormes. Para o serviço foram indicados o senhor Lagostinho da Puiã Cinza, da família dos Camarões Pitu, que tinha um estabelecimento às margens da Lagoa do Taí. O senhor Lagostinho tinha uma puã afiadíssima e conseguiria dar jeito nas unhas do noivo preguiça. E lá foi o noivo dar uma geral nas mãos e nos pés, no salão Pitorescos e Companhia. O senhor Lagostinho, por sua vez, falou que o noivo preguiça estava muito peludo e indicou para o salão de beleza do Mão Pelada, o mais rápido e eficiente cabeleireiro na Restinga. E assim foi feito. Rumou para lá, saiu do salão Pelados e Companhia, bem ao estilo de um galã. Mas o senhor Mão Pelada sugeriu que o noivo preguiça fizesse as sobrancelhas com as Vespas Designs. Então saiu de lá direto para o endereço delas mesmas. O salão das Vespas se chamava Pinda Pecada Designs. A lua cheia estava se aproximando e encurtava cada vez mais o prazo para que tudo pudesse ocorrer como estabelecido pelos noivos. As noites na Restinga se tornavam mágicas. Com o clarão da lua, as areias brancas e finas pareciam se acender. As folhagens dos capins, plantas rasteiras, trepadeiras, arbustos e as árvores da Restinga reluziam como feixes de prata, principalmente em algumas embaúbas que eram as árvores mais altas. O vento nordeste refrescava toda a mata. Os animais saíam em pares para darem um rolezinho na vizinhança, mas todos com muita cautela, por causa do cachorro do mato que se sentia um lobisomem nessas noites de lua cheia. Os bichos também ficavam a observar os rasantes ligeiros do morcego frugívoro, que se sentia com um superpoder ao devorar muitas frutas e depois defecar as sementes em áreas onde tinha menos árvores na Restinga. A ave migratória, gaivota de capuz cinza, insistia em dar susto nos habitantes de Caruária, fingindo ser um assaltante. Só Deus. Enfim, era chegada a véspera do casamento. A Restinga já respirava a festança do dia seguinte. O tempo estava maravilhoso.
No final de tarde, o Sr. Tamanduá de Colete, meteorologista renomado da Restinga, confirmava a todos que não choveria no dia do casório. Alguém indagou: mas como o senhor tem certeza disso, Sr. Tamanduá de Colete? É porque as formigas saúvas pretas dos formigueiros da praia não estão em suas tocas escondidas. E sinto o cheiro forte de seus feromônios por aqui. E quando há feromônio, há uma trilha certeira em fila indiana dessas saúvas. E isso indica que teremos tempo aberto para amanhã, afirmou o Sr. Tamanduá, que não tirava do corpo o seu velho colete preto. Naquele instante, eis que surge rastejando do nada, no crepúsculo, com o auxílio de uma bengala, o Sr. Jiboia Sem Nóia Neto, o ancião da Restinga, experiente, eloquente, de excelente oratória, com um potencial de persuasão incrível, e começa a discursar. Boa noite a todos e a todas. Como sabem, tenho custado em sair da toca. Eu gostava mesmo era de ficar escondido nos galhos das quixabeiras e observar toda a Restinga. Mas com o avançar da minha idade, tive que arrumar uma outra casa em um plano mais baixo e seguro. As quedas são perigosas para os idosos, mas não me arrependo. A casa que eu moro é segura e nas épocas das cheias fico protegido. Eu tenho muita sombra e água fresca, pois meu jardim é repleto de cajueiros, folhagens secas, gravatais e bromélias que acumulam água e ainda que dão alimentos deliciosos, como besouros, pererecas de bromélias, ratos do mato e cuícas. E continuou falando para o público, que começou a fazer um círculo maior em torno dele. Sabe, os nossos ancestrais nos passaram grande sabedoria sem desprezar das sabedorias das corujas buraqueiras. Claro, fez uma observação pertinente, elevando a ponta de sua cauda em um sinal de observação. Contava-nos sobre muitas histórias que aconteceram em nossa Restinga. Meu tataravô Jiboia Sem Nóia, por exemplo, era um curandeiro reconhecidíssimo. Com seu conhecimento da flora da Restinga, ele curava muitos animais. Tanto folhas, cascas, sementes, raízes, resinas e areia monazítica eram utilizados com sabedoria para a cura. E continuou. Ele dizia também que aqui na Restinga habitavam seres bem esquisitos, pois não tinha pelos no corpo, andavam em 2 pés, eram pintados com faixas vermelhas, gostavam de guerrear entre si. Usavam penas penduradas nas cabeças. Tinha colares dos dentes de nossos amigos queixadas no pescoço e raspavam os pelos da parte de cima da cabeça, ficando com uma crina caída igual os rabos de cavalos. Assustadores. Brincava com fogo e fazia currais nas lagoas para cercar os nossos amigos peixes. Gostavam também de fazer casas em cima de árvores e cortavam os galhos mais resistentes de nossas amigas árvores para fazerem as lanças, arcos, flechas, machadinhas e armadilhas. E vendo que o círculo de público da Mata da Caruara ainda estava aumentando, continuou. E não era só isso. Em determinadas luas e marés, eles se alimentavam de todos nós. Gostavam de amontoar as nossas amigas conchas, caranguejos e ostras em um só lugar. Virava uma montanha de conchas e ossos que existem até hoje por aqui enterrados. Eram chamados de índio goitacás e esses montes de sambaquis. Nesse momento, os bichos da Restinga se mostraram apavorados. A coruja de chifre, que estava de passagem pela Restinga, bateu as asas do galho onde estava, e o alvoroço e o susto foram ainda maiores. Aumentava o cochicho de todos. Acabou por dar mais assunto para o Sr. Jiboia Sem Nóia Neto completar a sua história. Acalme-se, acalme-se. Não vão embora, por favor. Por incrível que pareça, esse povo infelizmente foi extinto por outro povo bem parecido com eles, mas com muitas peles sobre peles. Depois vieram outro povo esquisito, os muxuangos. Mas nós permanecemos aqui na Restinga, no nosso verdadeiro lar, a Caruara. Mas prestem atenção, existem outros desses seres por aí que não são mais os muxuangos e que de vez em quando aparecem por essas bandas da Mata da Caruara. Mas não nos fazem mal algum, só querem nos observar e nos pesquisar. Tenhamos calma, vamos contribuir com eles,
tem um nome estranho a se falar. Já ouvi. Cientistas. Depois daquela sessão de histórias feitas pelo ancião senhor Jiboia Sem Noia Neto, os animais voltaram a se espalhar, adentrando pela mata escura, onde cada um foi ter a sua função ecológica. Uns foram dormir, outros foram caçar, outros viraram caça, outros foram dispersar sementes e outros foram demarcar seus territórios com suas urinas. O senhor Jiboia Sem Noia Neto, já mostrado um certo cansaço, foi rastejando vagarosamente por entre os mandacarus das pequenas dunas da Restinga, deixando somente seus rachos à mostra, sob os reflexos do luar. Saiu batendo sua bengala nos galhos e cantando baixinho a canção deixada por seus ancestrais. Tum tum tim, tum tum tim. Com bajuru baleeira faço chás de infusão e com as cascas da aroeira faço os banhos de imersão. Tum tum tim, tum tum tim. Os visgos e as resinas colam tudo em perfeição. Cascas grossas ou mesmo finas, elas combatem a inflamação. Tum tum tim, tum tum tim. O mel puro da estação, considerado a maravilha, só perde em competição para as favas da baunilha. Tum tum tim, tum tum tim. Pimenta rosa, bedroega, alto cardeiro e gravatá, babas de cupim e cobra cega, bem se mistura ao ingá. Tum tum tim, tum tum tim. Erva de passarinho, jiuá, milome e mandacaru, o pólen nos mangangá vem lá de Barra do Açu. Tum tum tim, tum tum tim. Água preta em mato escuro, azeitona ao sabonete, quixaba que solta leite, curam tudo, eu te juro. O dia do casamento. Já pela manhã, ouvia-se tilintar das puães dos ciris da lagoa de Iquipari, limpando as folhagens secas de toda a sua margem. Eram considerados os garis do local. O canto dos pássaros sabiás da praia, papacapins, cambaxirras, sabiás laranjeira, das aves seriemas e jacutingas, dava um toque de anúncio pelo que estava por vir. Até os pássaros que moravam na selva de pedra, como os pardais bentivis, comentavam sobre o casório que ia rolar na Restinga. O padre, desde as 7 horas da manhã, já vistoriava sua batina verde-limão, que o pássaro lavadeira havia limpado no dia anterior. Nada melhor do que um louva-a-Deus para fazer a cerimônia do casório. As joaninhas de couraça vermelha com bolinhas brancas ficariam incumbidas de auxiliarem o jovem padre na missa de casamento. Tinha tanto joaninhas coroinhas como joaninhas beatas. O pássaro relógio foi contratado pela organização do evento religioso para cronometrar o tempo da cerimônia em seus mínimos detalhes. As saracuras 3 portes seriam responsáveis de coletarem uma vaquinha para a lua de mel dos noivos. No habaneiro, onde residia a noiva preguiça, todos começavam a acordar animados com a festança que rolaria à moda 0800, à beira da lagoa de Iquipari. O casório estava marcado para as 9 horas, pois ainda estaria um clima bem fresco junto do espelho d'água da lagoa e com o vento nordeste soprando ainda ameno. O noivo preguiça, contrariando a lei natural de ser lento, acordou bem animado, sorridente e feliz. Por outro lado, a noiva preguiça, apesar de cansada pela correria, continuava um pouco lenta. Ainda com o enxugador preso na cabeça, mas a face era só alegria. O sol veio a pino. As trilhas da mata da Caruara começaram a congestionar com o fluxo de vai e vem de animais silvestres com suas famílias. Uma loucura. Um dia, algum político dessa mata ainda há de colocar um semáforo aqui, gritou um ratinho goitacá que vinha de viagem pelo litoral, proveniente de uma duna da Restinga da vizinha Jurubatiba, só para o casório. Sinceramente, não havia lugar mais bonito para se casar. A lagoa de Iquipari é belíssima. Suas margens cheias de vida, com mangue branco, taboas, plantas aquáticas, uma visão de planície incrível e apaixonante. O amor estava pairando no ar.
A senhora aranha caranguejeira decoradeira fez a sua equipe trabalhar com excelência. A sua equipe criou uma armação toda feita de fibras de piripiri, que foram retiradas do brejo do Veiga, escolhidas com muito cuidado e carinho. A armação ficou no formato de um grande coração e foram colocada bem na margem da lagoa de Quipari. A ornamentação da armação ficou cheia de flores de hipoméias lilazes, dando um lindo contraste com os fundos da lagoa, que estava em azul claro pela manhã. Só conseguiram fazer isso graças a peripécias da dona Maria Farinha, que tinha facilidade de se pendurar na armação sem cair, ao contrário das garças vaqueiras. A própria senhora aranha caranguejeira decoradeira fez questão de ornamentar as cadeiras dos convidados, que foram colocados em fileira, milimetricamente separadas entre si e enfeitadas com capim da praia. E nesses capins foram colocadas hipoméias branco-amareladas, retirada das dunas de Atafona, por uma contribuição do senhor Cobra Papa Pinto, amigo da família da noiva. O caminho para o altar era algo cinematográfico. Não se pouparam esforços para conchas de diversos tamanhos e cores, que serviram de tapete para os noivos até o altar, onde ficava a armação de coração. Destaque para as conchas lilazes e pontiagudas. Além disso, uma família de sapos cururu doou centenas de flores brancas das ninféias, que ficaram presas em resistentes raízes de cebolas da praia, fazendo um belíssimo arranjo com um cordão central entre as cadeiras e a passarela de conchas. As cebolas da praia são ótimas fixadoras das dunas, ressaltou uma gaivota que voava a observar tudo do local. O tempo passava e mais animais iam chegando. Os primeiros a entrarem foram os queros-queros. Novidade, sempre afoitos e curiosos. Depois chegaram os anuis brancos e anuis pretos, pintacilgos, beija-flores de rabos de tesoura, jacus e jacutingas, todos na maior beca. E a organização da festa estava perfeita. Na portaria, sob as sombras de um enorme algodoeiro da praia, cujo chão estava todo em flores amarelas, encontravam-se os seguranças Jararacas Açu e Jararacas Picos de Jaca. Eram incumbidos de verificarem os convites dos convidados com as suas presas. Davam 2 furos nos bilhetes do buffet. Todos tinham medo desses 2 seguranças, pois suas presas tinham perigosos venenos. Mas era preciso ter autoridade, pois a festa não poderia ter penetras. Estava tudo devidamente calculado. Os pássaros Tiê-Sangue ficaram responsáveis em conduzir o público aos assentos, facilitar a acessibilidade para as cobras cegas e a vigiarem as redondezas. Mesmo assim, alguns calangos, lagartos lisos e gambás conseguiram burlar a barreira, pois foram muito ariscos. Os animais, à medida que ia entrando, iam escolhendo os melhores locais. Quando estava bem cheio por ordem da organização do evento, foi mandada para o palco um grande coro. Era o coro das Bibinhas Cantadoras de Petrópolis. Vieram lá da serra para prestigiarem o famoso casório e começaram a tocar várias canções agradando a todos. Mas essa não era a única atração. Foram contratada também a Orquestra das Cigarras da Baixada Campista, um sucesso. As cigarras tinham um repertório bem animal, bem selvagem, tão boas que tocavam até perderem as suas carcaças. Depois de vários minutos do trabalho do coro e da orquestra, a animar a multidão de bichos da restinga houve uma pausa. Era o anúncio da chegada do noivo. Com um barulho trotado e cadenciado, apareceram pela trilha 2 guaximins muito bem vestidos, com fraques vermelhos de botões e brasões dourados, capes com as penas emprestadas de seriema e com cipós decorados, amarrados às cinturas. Arrastavam com esses cipós um conjunto de largas folhas do coqueiro guriri. Em cima dessas folhas estava o noivo preguiça, sentado com um pachá, todo arrumado, com um fraque impecável de pelos cortados, unhas feitas. Até a sobrancelha o noivo deu um tapa no visual no salão, pinta picada designs, das vespas das bandas de cajueiro. Todos os convidados se levantaram e o noivo percorreu ao tapete de conchas no tempo dele até o altar.
Disseram alguns que estavam presentes que quando ele chegou ao altar, a maioria dos convidados já estava cochilando nas cadeiras. Mas isso deve ter sido só boatos. A Orquestra das Cigarras da Baixada Campista retoma os trabalhos para acordar, animar a todos. Escolheu em seu repertório nada menos do que a trilha sonora de Footloose, um clássico dos cinemas. Todos foram acordando e começaram a bater palmas e dançar em ritmo frenético. As cigarras arrasaram. Depois dessa trilha sonora, as orquestras silenciam novamente e a valsa do casamento é tocada por um violinista conhecido na Restinga, o Cachorro d'Água Seresteiro. Foi lindo. Se emocionar ao ver aquela lontra artista bigoduda tocar com maestria um instrumento tão difícil e delicado. Era o anúncio da chegada da noiva preguiça. Contrariando todo o protocolo, ou melhor, fazendo uma grande surpresa ao noivo preguiça e aos convidados da festa, a noiva preguiça veio a flutuar pela lagoa de Quipari, em cima de uma balsa bem ornamentada, feita de troncos de aniga, retirados de um brejo do Rio do Paraíba do Sul e amarrados com as fibras de piripiri do brejo do Veiga. A balsa vinha com 2 batedores aquáticos à frente. Eram lontras de honra. A força motora da balsa era conduzida por 2 jacarés do Papa Amarelo barqueiros, que estavam elegantemente vestidos e remavam com as suas caudas, cadenciadamente obedecendo às ordens de palavras de grito de um lindo Jassanã, que era o timoneiro da balsa. A balsa se chamava Rio Sol. Ao ancorar na margem, algumas cobras boipevas se uniram para fazerem uma armação segura da balsa à margem. As cobras do Orminhoco não se dispuseram a ajudar, tudo por causa de uma doença do sono pela qual foram acometidas semanas antes. A noiva finalmente desce em segurança e passa pela armação de coração, vidrando os seus olhos aos do noivo. Cada qual pisca um para o outro. Era um casal apaixonado. Com a chegada do padre louva-a-Deus, o casal se aproxima do altar feito num lindo tronco de um velho guanadim, uma madeira de lei toda trabalhada por uma andorinha serradora voluntariosa, que teve a ajuda das andorinhas da praia. Começaria a cerimônia. Todos os animais se levantam novamente. Os noivos preguiças, cada qual de um lado, se dependuraram nas laterais da armação que foram feitas em feitio de coração e ficaram prestando atenção ao padre. Já batia na mata o sol das 9 horas. O pássaro relógio deu o seu canto. Nesse instante, podiam-se observar uma revoada de diversos pássaros. Os asa branca, garças vaqueiras, ananaías, sabiás do campo, biguatingas, andorinhões do Buriti, tapicurus, beija-flores tesoura verde, batuíras de colheira, suiriris, irerês e tico-ticos do campo verdadeiro coloriam o céu. Nas lagoas da região saltavam em festa de um lado para o outro tainhas, tilápia, bagres, sardinha boca larga, piabas, barrigudinhos, camarões, siris e tanto outros animais d'água. Tinha sido um auê o início desse casório. Ouviam-se na mata todos os bichos cantando, mas a família de frangos d'água se superou. Iaiá, iaiá, a noiva preguiça vai se casar. Iaiá, iaiá, a noiva preguiça vai se casar. E todo bicho da mata que estiver no casamento vai ver na hora exata o famoso juramento. Iaiá, iaiá, a noviça preguiça vai se casar. Iaiá, iaiá, a noviça preguiça vai se casar. O noivo todo orgulhoso quer ao vivo anunciar: já foi um solteiro gaboso, mas hoje vai para o altar. Iaiá, iaiá, o noivo vai pro altar. Iaiá, iaiá, o noivo vai pro altar. Depois de toda a ladainha feita pelo padre louva-a-Deus e do mesmo entregar uma linda flor do arbusto chamado juramento, com um punhado de frutos da pastora para os noivos, estes foram convidados a colocarem entre si as alianças.
As alianças! As alianças! O noivo preguiça quase teve um ataque de nervos. E agora? Indagou a noiva preguiça quase chorando. As alianças foram encomendadas ao joalheiro Sr. Mussum Ensaboado, e esse havia feito um lindo trabalho para o casal. As alianças foram moldadas com salgema carbonático, em forma de tubo, retirada dos fundos da Lagoa Salgada, e foram cortados em anéis e polidos por vários dias. Uma trabalheira só. Era feito de uma pedra bem rara. Só que o Sr. Mussum Ensaboado havia contratado o serviço do mensageiro Pombo Pocaçu para levar o recado para os noivos pegarem as alianças na semana antes da lua cheia, pois eles iam sair em férias e viajaria com a sua esposa ensaboada. O noivo havia esquecido deste recado dado pelo Pombo Pocaçu. E agora? O lugar em que o Sr. Mussum Ensaboado morava era em um brejo fundo, com muitas raízes entrelaçadas, cipós de espinhos, e não por acaso chamava-se brejo fundo. Ficava nas áreas alagáveis da Caruara. A casa era submersa em uma grande poça deixada pelas últimas cheias da estação chuvosa passada. Além disso, um local bem escuro e vigiado sob os olhares e garras das famílias dos gaviões. Meu Deus! Quem poderia ir ao local desse para nos ajudar e de forma tão rápida? Exclamou o noivo preguiça. Àquela altura, todos os convidados estavam comentando um monte de coisas. As fofoqueiras de plantão se alvoroçaram. A traíra ira fofoqueira se debatia dentro d'água a rir. A noiva preguiça, coitadinha, ameaçava chorar e ia desmanchar toda a sua maquiagem. Quase desmaiou. Deram para ela um chá lá das bandas de Bajuru para acalmá-la. Por favor, alguém nos ajude nesse momento. Pediu pela última vez o noivo preguiça, bem aflito, abrindo os braços para os convidados. No barulho ensurdecedor daquele momento, eis que veio uma voz baixinha de um dos galhos do pé de calombo, que balançava com o vento, onde estava escondido um penetra da festa. Psiu, psiu, eu posso ajudar? E todos os presentes se calaram e se voltaram com olhares curiosos para aquele penetra que estava de camiseta cinza e calçando lambretas nas patas. Eu posso ajudar. Me chamo Martim Pescador Pequeno. Eu sou o único aqui que pode resolver esse problema bem rápido. Mas como? Indagou o noivo preguiça. Sou um pássaro pescador e mergulhador nato. Eu voo nas alturas e desço em alta velocidade, como uma flecha. Vou ao meu alvo certeiro dentro d'água. Ah, eu posso enxergar muito bem debaixo d'água, falou Martim Pescador Pequeno, estufando o peito. Um carcará debochado que observava tudo de longe, em cima de um alto cardeiro cheio de espinhos até doerem na alma, botou as suas asas nos olhos, mostrando não acreditar que estava vendo e ouvindo. Preferia apostar no mergulho do seu amigo Binguar Mergulhador, mas este estava a mergulhar no rio Paraíba do Sul e não queria saber de casório de ninguém. Mesmo se um bingá mergulhador quisesse, era grande demais para entrar na casa do Sr. Mussum Ensaboado. Um socó cagão que ouvia tudo se borrou todo no seu ninhal que ficava perto ali. Acomodado em uma árvore de murici, o mau cheiro pairou no ar por um tempo. Que catinga! Reclamavam os convidados do casamento. Então resolva logo esse problema, Sr. Martim Pescador Pequeno, senão terei que suspender esse casamento, falou firme o padre Louva-a-Deus. E assim, o Martim Pescador Pequeno pôs-se a ajudar o jovem casal de preguiças, decolando às pressas do galho calombo e indo ao brejal onde o Sr. Mussum Ensaboado tinha sua residência quase impenetrável. Para descontrair os convidados, o coro das bibinhas cantadoras de Petrópolis começou a cantar a canção do clássico Missão Impossível, e todos ficaram animados. Liberado por ordem de organização, um refresco à base de gabiroba e alguns petiscos para os convidados também. Para os filhotes de cada família presente, foram distribuídas frutas chupa-chupa, proveniente dos gravatais muqueca. A festa não podia parar. Meia hora depois,
vem ao longe um pássaro voando com dificuldades e todo cheio de lama. Parecia cansado. Além disso, estava visivelmente machucado por ataques dos bicos e garras de raivosos gaviões. Levava algo entre seu longo bico de agulha. Era o Martim Pescador Pequeno. Eram as alianças. Vejam, vejam! Lá vem o Martim Pescador Pequeno! Ele conseguiu! Conseguiu! Um grupo de insetos esperança gritava e sorria de felicidade ao mesmo tempo. Ao aterrar próximo ao altar do casamento, fez um pouso forçado, desastroso. Estava exausto. Foi fundo na poça escura e buscou no armário do Sr. Mussum as alianças. Ao sair da residência do Sr. Mussum, foi amplamente atacado pelos camboatás roncadores. Ainda dentro d'água pelos gaviões carrapateiros e gaviões de coleira pelo ar. Foi uma verdadeira competição pela vida. Ficou provado que o Martim Pescador Pequeno havia conseguido pegar as alianças. Acabou virando o herói daquela festa e grande amigo dos noivos. De penetra, o Martim Pescador Pequeno havia tornado um grandioso amigo. Tornou-se padrinho dos noivos, juntamente com o sapo-boi e a perereca de capacete. Que honra! Na hora, o lagarto de rabo verde, por sua grande contribuição ao casório, também foi convidado para ser padrinho. Alguns convidados da festa comentavam entre si: esse pássaro Martim Pescador Pequeno é um tiso. Com a afirmação do sim e a colocação das alianças de salgema carbonática por ambos os noivos, o padre louva-a-Deus, já cansado do sufoco vivido, mandou o noivo preguiça beijar a noiva preguiça. E mais, ninguém se opôs à união dos dois. Para cumprir a legitimidade da papelada do casamento, depois da assinatura de todos, o padre solicitou ao pombo pocaçu, que estava a postos numa frondosa árvore de mololô, que levasse com urgência a certidão para o eminente urubu-rei, considerado o bispo corregedor das matas. O urubu-rei precisaria carimbar e em seguida enviar ao cartório único do Sr. Lesma Escargot a certidão de casamento para ser arquivada. Como o Sr. Urubu-rei estava muito idoso, pediu ajuda ao seu auxiliar, o príncipe, um passarinho cabrunco, muito ágil, que tinha as penas nas cores do Flamengo, time preferido do Urubu-rei. A verdadeira festa na Restinga havia começado com toda a pompa. Dizem que durou o dia todo e chegou à noite. A lua cheia no dia do casório foi tão brilhosa e rosada que os olhos de todos os bichos pareciam pequenas lanternas de tanto que reluziam. A lagoa de Quipari tinha lampejos de prata desse lindo luar. De vez em quando, os pequeníssimos animais que brilham juntos debaixo d'água, os adolescentes luminescentes, fazia a lagoa ficar toda acesa por alguns milésimos de segundo, cada 10 minutos. Eram lamparões. Era uma forma de se defender, em conjunto de vários prendedores da lagoa. Os estouros nas matas também foram ouvidos ao longe. As árvores capororocas e capororoquinhas, felizes com o acontecimento do ano, resolveram se comunicar subterraneamente por suas raízes e combinaram de estourarem suas sementes juntas. A família de Pirilampos resolveu acender o local da festa, ficando espalhada pelas árvores em pisca-pisca, que tornou a balada ainda mais incrível. De um galho de bolo, o vagalume patriarca responsável pela iluminação cênica dava as ordens do acende e apaga. A noiva, ao jogar o buquê para o público, deu a sorte de um casal de namorados mangagás, famosas vespas de rodeio da região, que zumbiram de felicidade. O casal de João de Barro, que foi convidado da festa, ofereceu aos noivos a sua morada para passarem a lua de mel no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na Mata Atlântica. Mas os noivos alegaram que não haveria espaço suficiente para os dois e agradeceram muito. Triste mesmo ficou a tartaruga cabeçuda, que estava encalhada desde cedo nas areias da praia de Gruçaí, sendo acalmada por uma família de tatuís que moravam nas redondezas. O senhor Cágado de Rogei e a dona Piabinha também não conseguiram romper o rio Paraíba do Sul nas imediações da planície para chegarem ao casório. O rio estava muito seco nessa época pela ausência da amiga chuva. Coitados, não puderam concorrer ao buquê. Teria que aguardar outros casórios.
As árvores ficaram repletas de presentes pendurados para os noivos. Presentes de tudo quanto era canto. Os correios trabalhavam muito bem. Vieram presentes da Amazônia, Pampa, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica das florestas clímax e de outros ecossistemas muito importantes. E a lua de mel? Continua até hoje em uma das centenas de vegetações de clúzias bem verdes, cheirosas, fechadas e isoladas na Restinga. Pois, como sabem, as preguiças não têm pressa alguma e são muito amáveis. Quais serão os próximos casais a casarem na Restinga mais bonita do Brasil? Fim. Agradecimentos do autor. A GNA Gás Natural Açu pelo incentivo e apoio na produção deste livro e pelo comprometimento com o Programa de Educação Ambiental e com o projeto de preservação e recuperação da Restinga. Mas meus sinceros e calorosos agradecimentos a Nayara Florencio pelo primeiro inesquecível contato e a Mariana Martins Vilas, ambas do JPG Consultoria e Participações Limitada, pela grande contribuição dada a esta obra literária para todas as idades. O meu grande agradecimento e admiração ao coordenador do Espaço da Ciência, Maria de Lourdes Coelho Anunciação, Plínio Berto, por ter entendido a verdadeira essência desse magnífico projeto de preservação e recuperação da Restinga e nos ter dado o apoio incondicional na sua fase inicial. Aos meus amigos de São João da Barra que exercem a profissão de técnicos ambientais, Marco Pacheco e Luiz Henrique Araújo, bem como os biólogos Caroline Moraes de Barros Toledo, Marcos Machado, Viviane Gonçalves, que foram também as primeiras pessoas a lerem essa história e contribuírem com o contexto, como também a meu amigo Isomar Soares, biólogo marinho de São Francisco de Itabapuana. Os meus sinceros agradecimentos pela amizade e competência. Ao grande amigo Ronaldo Novelli, mestre em zoologia da UENF, por ter me apresentado a essa bioma incrível chamada Restinga, nos tempos do curso técnico em turismo. Aos meus netos Theo e Mariá, minha esposa Maísa Inês e filhas Stephanie, Heloína e Heloísa. Audiobook O Casamento na Restinga. Autor André Pinto. Locução Damária Magalhães.